Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre esporte, batendo um papo com a triatleta Luana Ferreira, que está aqui com a gente. Luana, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você pelo convite. Você, Luana, que começou no esporte bem pequenininha, passou um tempo afastada e agora voltou com todo o gás. Exatamente. Me conta um pouco essa história. Então, eu comecei no esporte, na verdade, praticamente de berço. Meu pai e minha mãe são da área esportiva e eram técnicos, né, atuantes. Minha mãe da área de natação e meu pai da área de basquete. E aí eu comecei nadando, né, desde muito pequena, junto com minha mãe. E levei uma carreira, assim, eu posso dizer que curta na natação, né? E é um período meio crítico, assim, eu acho que muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes, é uma fase difícil, assim, né, de passar, de fase de treinamento e tal. Então, na minha adolescência foi quando eu parei de nadar, 16, 17 anos, vestibular, intercâmbio, várias coisas acontecendo e o esporte foi saindo um pouco da minha vida, né? No ritmo que eu tinha, que era de treinamento, com objetivos, assim, com grandes objetivos e grandes pretensões. E quando você fala assim, olha, esporte por saúde, alimentação ali, para ter uma vida saudável, mas nada muito voltado para o profissionalismo mesmo, porque como você estava falando aí, exige muito do atleta. Quando você fala, quando passa, você deixa de praticar porque você apenas gosta daquela atividade, ou você quer levar uma vida saudável e passa, aquela prática de esporte passa a ser, de fato, profissional, para você se transformar num atleta, há uma mudança muito grande nisso. Exatamente. E era um pouco o que eu vivenciava na natação, assim, eram ritmos de treinos longos, né, e que exigiam muito de mim. E aí, com a rotina de escolhas, né? Eu acho que é um período de muitas escolhas no final da adolescência e faculdade, decidir o que quer fazer. Isso foi perdendo um pouco a força, até porque meus pais sempre deixaram muito à vontade, assim, era muito meu. Apesar da minha paixão pela natação, isso se perdeu um pouco, assim, essa coisa de levar para um profissionalismo, sabe? E apesar de que eu estava num caminho, assim, bem bacana da natação, sabe? Mas aí chega uma fase também que muitas portas se abrem, né? Entra a porta da própria fase mesmo, da idade, já vem aquele mundo novo, olha, já a universidade já vem atrelado com o trabalho e começa a querer dividir muito o tempo. Exatamente. E aí, quando eu fui saindo um pouco dessa coisa da natação competitiva, que era a natação que eu estava naquele momento, eu fui me distanciando um pouco do esporte, mas nunca por completo, sabe? Eu sempre estava com o pezinho em alguma coisa, começava assim, despretensiosa, e aí, tipo, acho que até, eu falo, acho que até se eu começasse a jogar dama, com 2 meses de dama, eu ia querer competir na dama e virar ótima na dama, sabe? É seu isso. Então aí eu ia fazendo coisas, vou fazer uma corrida de rua, e comecei a participar de corridas de rua em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. E aí, tudo que eu ia fazendo, assim, eu ia tentando dar uma continuidade, sabe? Querendo sempre melhorar, desenvolver aquilo de alguma forma, assim, pra mim. Você deu uma pausa nessa questão do esporte de natação de uma forma competitiva e para estudar. Eu fiz essa pausa quando eu decidi fazer um intercâmbio para fora do país. Eu passei 1 ano fora estudando. E aí eu parei totalmente de praticar atividade física, assim, zero. Como é que você conseguiu sobreviver? Porque geralmente quando a gente se habitua, é difícil, é um vício. Na verdade, eu tive uma oportunidade que eu estudei numa escola, foi no Canadá que eu morei por 1 ano, e lá eles incentivam muito os esportes. Então, a cada 3 meses a gente rodava de esporte na escola. Então, eu pude fazer tudo um pouco, né? Mas eu não tive essa coisa de me dedicar e de melhorar e de enfim, potencializar resultados em uma coisa. Mas eu estava fazendo uma atividade, mas meio que por lazer, assim, né? E aí isso eu engordei 1 milhão de quilos. 13 quilos eu engordei nesse 1 ano. E aí quando eu voltei de fora, eu já fui morar em São Paulo, fazer faculdade. E aí não tinha muito espaço para o esporte. Era uma coisa meio, muito minha, assim, sabe? Que eu ia fazendo aleatoriamente. Só para não perder o ritmo e tal, mas uma coisa muito amadora, muito
Sabe, aquele corredor de fim de semana. É um começo bem legal. E eu comecei, e eu voltei assim, então, né? vamos começar. Se só dá para correr final de semana, vamos correr Exatamente. aí nos finais de semana. Se dá para praticar em atividade pelo menos 2 vezes apenas por semana, vamos fazer 2 e aí você vai incluindo aquilo ali na sua rotina. Como é que foi esse retorno? Então, o retorno se deu quando eu voltei para Aracaju, né? Eu morei 8 anos em São Paulo e aí quando eu voltei para Aracaju eu estava nesse ritmo assim, eu vou treinar um pouquinho, uma corrida de rua, e aí faço uma corrida e isso dá aquela animação, né? E aí você começa a treinar e fazer alguma atividade física. E aí quando eu voltei para cá, eu voltei nessa coisa, eu vou voltar a nadar, né? É um lugar que desde pequena eu cresci na natação aqui em Aracaju, então eu tenho muitos amigos na natação, professores, né, que são técnicos, amigos que viraram técnicos. E aí eu falei, é uma boa oportunidade de eu voltar a nadar e a praticar um esporte, enfim. E aí procurei amigos de natação e aí comecei a nadar por uma questão de qualidade de vida, de saúde e tal. E aí isso foi me levando a outras coisas, que aí eu comecei a correr. Ou seja, você não consegue só começar a praticar um esporte Exatamente. e fazer desse esporte só ali qualidade de vida, vida saudável. Eu não sou muito moderada. Não dá, né? Tem que entrar para a área da competição e aí você começou a acumular. Começou a nadar, depois começou a correr. Então, aí nesse clube de corrida, nessa natação, nesse lugar que eu estava nadando, rolou uma competição entre a gente, assim, de fazer um aquatlon, que é natação e correr. E aí eu fiz essa prova, falei, vou ver se eu volto a correr, né, e tal. Correr é bom porque tem uma queima, né, um gasto calórico muito bom e tal. Vou começar a correr. Aí comecei a correr e aí busquei a assessoria de um amigo, que ele é triatleta. E eu falei, não, eu vou querer correr, me dá um auxílio aí nas corridas e tal. Aí ele começou a plantar a sementinha do triatlon. Você já nada, né? Ou seja, tá correndo. Nadava, passou da natação, só começou a juntar natação e corrida. Exatamente. Depois já começou. Todo mundo sabe andar de bicicleta, você pode fazer também. E aí ficou plantando essa sementinha. E aí eu abracei a causa. E não, abraçou a causa. Tem quanto tempo esse seu retorno? Tem 2 anos. E já tem títulos. Agora. 2 anos que eu tô de volta a Aracaju e um pouco menos que isso que eu tô no triatlo, né? E eu tive um aspecto muito favorável para mim, que foi a natação. Então, o fato de eu nadar, isso tornou o triatlon muito mais fácil para mim. O triatlon é um esporte que traz muita gente de outros esportes, né? A natação mesmo, eu tenho uma coisa assim que eu acho que o esporte é muito cruel, assim, né? Que quando você o esporte competitivo, eu falo, né? Quando você para um tempo, todo mundo não parou, né? Então, para você voltar num nível competitivo de alto rendimento é muito difícil, né? E na natação, são questões tipo de fração de segundos, centésimos, milésimos, né? Então, o triatlon foi um esporte que me abraçou, assim, e mesmo eu tendo parado muito tempo, eu tinha um diferencial que era a natação, né? E quando as pessoas vêm para o triatlon, muitos vêm da corrida de rua ou do ciclismo, e a natação é uma coisa que pega, porque é em águas abertas, é no mar, é no rio. Então, isso já me deu uma boa vantagem, assim, né? Apesar de que a gente fala que sempre você tem um esporte para melhorar no triatlon, porque eu sei, eu sou meio ruim no ciclismo, que é o meu mais difícil, para mim é o ciclismo, realmente. E aí eu fico, não, eu preciso pedalar, eu preciso melhorar no pedal, e aí você não tem tempo, né? Você faz 3 esportes. E aí a gente acaba sempre esquecendo um pouco um. E a natação é sempre o que eu esqueço mais, não posso esquecer dela, porque para mim é o mais fácil, assim, né? O que eu consigo, às vezes não preciso de um treinamento muito intenso, ou despender muitas horas. É que essa sua habilidade também já foi trabalhada por muito tempo, né? Exatamente. E aí, mas a gente sempre tem o que melhorar, assim, no triatlon, né? Porque você nunca vai estar bom nos 3, sempre vai ter um que você vai acabar. E aí você trouxe aí, olha, são 3 atividades, geralmente não tem tempo, às vezes falta tempo para uma ou para outra. Como é que é essa rotina quando a gente fala de triatleta? Então, é uma rotina bem difícil. Porque assim, a gente está falando, todas essas atividades são atividades assim de alto rendimento, são atividades assim de longa duração. A gente não está falando assim, olha, vai ser uma atividade assim de 10 minutos, de 15 minutos cada uma. Isso é uma questão assim, até tem amigos que eu falo que eram da natação e tal, eu falo, poxa, vamos pro triatlon e tal, é muito legal.
E aí eles falam, ai meu Deus, tipo, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho... Tipo, não dá, sabe? Eu preciso casar com o triatlon. E realmente é algo que é muito complicado, assim, é uma coisa que a gente acaba até brincando muito, né, entre a gente, a questão do tempo, assim, o despertador toca às vezes 15 para as 4 da manhã e aí você tem que pensar em muitas coisas, assim, primeiro questão de trânsito, né, se vai pedalar, tem uma logística, assim, bem grande no triatlon, assim, de tempo de treino, então eu acordo todos os dias às 4. Sábado e domingo são os melhores dias para treinar e em vez de você sair na sexta, no sábado, aí você tem que meio que ajustar a vida social também. Quando consegue ajustar, porque às vezes tem que sacrificar mesmo. São os finais de semana que a gente tem mais tempo, né, para treinar, para fazer um treino mais longo e tal. Então aí já prejudica a saída da sexta, a saída do sábado e normalmente quando tem competição é no domingo, então... Isso é uma rotina bem cansativa, mas vale a pena, assim, né? Mas é difícil. E aí você trouxe um assunto que, olha, Dani, a gente avalia trânsito, a logística. Geralmente, a competição acontece no horário 9, 10 da manhã, meio-dia, ou seja, no horário aí, sol bem forte. E quando, no dia a dia ali, o trânsito está caótico. Exatamente. Então, o que a gente percebe muito são os atletas se exercitando muito logo de manhã cedo, no final do dia ou à noite, quando você já não tem tanto esse trânsito, buscando áreas aí locais com menos trânsito. Mas assim, como é que ajusta isso, né? Porque você compete numa outra condição. Eu busco fazer meus treinos muito cedo, né, da manhã. E dificilmente eu faço um treino à noite, assim. Mas essa questão de prova, realmente, muitas vezes a gente encontra uma condição climática diferente, né? Mas aí, quando isso acontece, eu busco fazer alguns treinos, tipo, no sol, né? Eu busco fazer uma pequena adaptação um pouco antes da prova do que eu vou encontrar lá. Mas, em geral, a gente busca o mais seguro e o mais confortável, né? Quando tem uma situação muito específica, putz, eu vou correr às 11 da manhã. Né? E aí eu faço alguns treinos assim com esses, experimentando um pouco desse sol, do calor e enfim, né? Daqui a pouco a gente volta trazendo para quem está em casa mais um pouco dessa realidade, que às vezes as pessoas assim, olha, eu corro final de semana, ser um triatleta é uma coisa muito distante para mim, mas às vezes não é, às vezes é muito planejamento ali e sair priorizando ali no dia a dia o que de fato você quer. Você quer ser triatleta, então vamos ter que reorganizar aí a vida, essa agenda e esses horários aí diariamente. A gente volta já, a gente vai ao intervalo e a gente volta com o segundo bloco do programa Atividade Pública em 2 minutos.